pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Estou aqui, professora Arabel, para juntos conversarmos um pouquinho mais sobre a matemática. Estamos falando das operações com monômios, estamos estudando um pouco da álgebra. Já já vocês vão avançar no estudo da álgebra e estudar coisas além dos monômios, que é para ficar maluco, prof? Não, que é para ficar joia na matemática, tá bom? Vamos falar exclusivamente nesta aula sobre a divisão de monômios, tá? Como é que funciona? Vai pensando aí, lembrando como é que funciona o processo da divisão, qual é o processo que você consegue fazer com mais facilidade, o rápido, o curto, você faz mentalmente, você faz em papel, e é assim que a gente vai tocar a aula hoje, tá? Efetuar divisão de monômios. Vamos lembrar aqui no monômio tem duas partezinhas importantes. O coeficiente, que é o número que está à frente da letra ali, né? E a letra, que é a parte literal. Então, eu tenho que trabalhar com a divisão dessas duas partes, tá bom? Lembre que são partes diferentes, né? E quando a gente faz as operações matemáticas, nós fazemos com as partes iguais, com elementos iguais. Então, eu tenho que pensar em dois processos de divisão aqui agora, tá bom? Vocês sabem resolver divisões entre números, é aquela que você faz tranquilamente. Processo longo, processo curto, faço mentalmente, coloco no papel, uso uma calculadora só para conferir, não é mesmo? Mas como é que se resolve então a divisão de monômios? Como é que eu vou trabalhar com números e letras ao mesmo tempo? Quais são as regras que devem ser seguidas? Seguindo as regrinhas, é show, não vai ter problema nenhum, tá? A divisão de monômios, então, é obtida da seguinte forma. Essa é a regrinha que eu vou querer que você copie no seu caderno aí assim que eu acabar essa explicação, tá? Primeiro, dividem-se os coeficientes numéricos, número com número. Vou fazer a divisão numérica, aquela tradicional zona que você já sabe fazer. Em seguida, dividem-se as partes literais e é aí que o negócio pode ficar diferente. Porque como é que nós vamos dividir letra, né? Letra com letra? Para fazer esta divisão, vamos relembrar a seguinte propriedade das potências. Então, existe uma ferramentazinha aí que vai ajudar você. Lembra que a prof falou que só posso trabalhar com elementos iguais, fazer a operação com elementos iguais? Então, nesta divisão, as letrinhas têm que ser iguais, meu bem. Se elas não forem iguais, não vai dar para dividir. Por isso, podemos aplicar a propriedade da potência, tá? Eu tenho aqui a propriedade de divisão de potências de mesma base. Repito a base e diminuo os expoentes. Lembrando que quando a letrinha não tem nenhum expoente, ele vale 1, tá? Tá escondidinho ali, mas ele vale 1. Então, você vai copiar com carinho esse conceito e essas regrinhas no seu caderno, vai destacar esta propriedade da potência que a gente já continua a nossa aula.
Copiou direitinho aí? Acompanhe então alguns exemplozinhos para você ver na prática matemática ali como é que funciona essa regrinha. Olha só. Vamos calcular então aqui a divisão entre 12y à quinta por 4y ao cubo. Viu que já tem duas letrinhas iguais, as duas são y, então vou poder fazer a propriedade da potência ali. Separando número com número, letra com letra. 12 divididos por 4, meu Deus, apareceu uma fração. Porque eu não posso escrever uma divisão usando uma fração? Claro que sim, né, pessoal? Fração é uma divisão. Quando você escreve com a divisão, fica mais fácil de você enxergar as partes iguais, tá? Então, aqui separei o 12 divididos por 4, lá na tabuada 3, e aqui o y elevado à quinta dividido por y ao cubo, aplicando a propriedade da potência, repito a base e diminuo os expoentes, 5 menos 3, resultado y ao quadrado. Então, o resultado dessa divisão é 3y ao quadrado. Vamos fazer uma outra lembrançazinha aqui? Como se chama o nome do resultado de uma divisão? Toda parte da conta tem um nomezinho especial. Então, o resultado de uma divisão chama-se quociente. Apareceu a palavra quociente no enunciado, é a divisão que você tem que fazer, tá bom? Vamos voltar para o nosso segundo exemplo. Agora o nosso monômio é um pouquinho maior, eu tenho duas letras na parte literal, o A e o B. Fazemos o mesmo processo. Cuidado agora que tem sinal negativo, então entram todas as outras regras que você já conhece na divisão. Separando por partes. 20 divididos por menos 5. Esse menos 5 aqui está fora do parênteses, não tem problema porque ele está sozinho. Lá na conta, no enunciadozinho, no parênteses, para que ele não fique junto com o sinal de divisão, tá bom? Separando aqui a parte literal, o A à quarta divididos pelo A, somente com letras iguais, e o B ao quadrado divididos pelo B. Divisão dos números, regra de sinal, mais com menos, menos, está lá no nosso quociente, 20 divididos por 5, 4. A elevado à quarta divididos por A, lembra daquele expoentezinho escondido? 1, então 4 menos 1, 3 está lá, A elevado ao cubo. E B ao quadrado divididos por B, 2 menos 1, o B sozinho lá, que o expoente 1 não precisa representar, tá bom? Fizemos um pouquinho maior agora. Será que o exemplo 3 é maior ainda? Veja lá. Um pouquinho maior, não, mas ele veio com um númerozinho diferente ali, eu tenho 0,5, tá? O que eu faço agora, professora? Calma. Separando a parte numérica de novo, menos 2 e o menos 0,5, o A à quarta divididos por A ao quadrado, já sabe o que fazer, x divididos por x, já sabe o que fazer, e um y sozinho, não sei o que fazer. Então, vamos ver como é que continua. Regra de sinal, menos com menos, mais. Multiplicação pela metade, ou você faz essa regrinha no seu caderno, ali do ladinho, transforma isso aqui numa fração, que é 1 sobre 2, dá para fazer. Daí vai ficar 2 sobre 1 sobre 2. Repete a primeira, inverte a segunda. Lembra disso? Posso armar também a continha com a chave, deixar esse 0,5 na chave e trabalhar com os números decimais. Ou posso lembrar daquela situaçãozinha que diz que quando eu divido pela metade, eu faço o dobro do resultado. Essa é uma regrinha que funciona, tá? Dividir pela metade é multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4. A divisão do A à quarta por A ao quadrado, subtrai os expoentes, expoente 2. X dividido por x, 2 expoentes iguais, 1 menos 1, que vai dar 0. Então, x elevado a 0 é 1. Outra regra da potência, qualquer base diferente de 0, quando o expoente for 0, o resultado é 1, por isso que apareceu esse 1 ali. E o y, como não tem ninguém, tem que ser mantido na resposta. Não posso eliminar da conta não a letra, só porque ela não tem parzinho, tá bom? Por que não apareceu o 1 que saiu ali do x? Porque é uma multiplicação e não vai interferir no resultado, tá bom? Ficou uma coisinha mais complicadinha?
Não, só precisou de você lembrar um pouquinho mais das coisas. E é sempre bom ir lembrando aquilo que você já sabe. Neste primeiro exercício, você vai fazer sozinho e vai copiar direitinho, tá? Paulo lançou um desafio para João. Qual é o quociente? Ó, que eu já falei que é quociente de x elevado à quinta por x elevado ao cubo. Puxa, isso eu não sei. Vocês me ajudam? Vamos ajudar então o João e o Paulo a resolver este desafio? Daqui a pouquinho eu corrijo com você para ver se você acertou. Será que o Paulo e o João conseguiram resolver esse desafio? E você aí? Será que você conseguiu acertar também? Vamos corrigir. A pergunta era sobre o quociente. Falei para vocês anteriormente, quociente é o resultado de uma divisão. Essa é a continha que você ia ter que resolver. X à quinta por x à terceira. Coloquei na fração para enxergar direitinho ali que elas são iguais, que elas são do mesma família, porque as duas são do x, certo? X, repito a base, diminuo os expoentes, 5 menos 3, x ao quadrado. Então, o João acertou o desafio, o Paulo e o João conseguiram chegar na resposta certa. Espero que você também. Resultado, x ao quadrado, certo? Para frente. Calcular o quociente dos monômios. Então, você tem aqui na letra A e na letra B duas divisões para fazer o cálculo. Siga os exemplos que nós já fizemos na aula agora, tá? Separe os números, número com número, letras iguais e manda ver. Nós já voltamos com a correção desse exercício.
Montou a fraçãozinha? Fez de cabeça? É bem tranquilinho, né? Quando você tiver bastante segurança, aí não precisa mais montar a fraçãozinha, você faz de cabeça, tá? Nós já vamos fazer como é que faz isso. Separei a parte numérica da parte literal. Então, aqui, menos 32 divididos por mais 8, regra de sinal, menos 4 na resposta. A divididos por A elevado a zero, que dá 1. B divididos por 1. Ai, da onde que apareceu esse 1? Pelo amor de Deus! Não tinha 1 em lugar nenhum. É só para deixar tudo na forma de fração, né? Lembrando que quando o denominador é 1, também não interfere em nada. E assim você consegue enxergar todas as frações, tá bom? Então, o B divididos por ninguém, que era aquele caso do Y, do exemplo, que não tinha ninguém, mas ele está lá na resposta, certo? E C divididos por C, letras iguais, o resultado dá 1. Essa é uma maneira de você reforçar essa ideia ali. Quando você tem números iguais, 10 divididos por 10, o resultado não é 1? 5 divididos por 5, o resultado não é 1? Então, as letras iguais, o resultado também vai ser sempre 1, não é? É um outro jeito de você pensar nessa situação. Letra B, separando as partes iguais aqui, número com número, letra com letra, mais com menos, menos, regra de sinal, que nunca sai do seu pé, 40 por 10, 4, x a sétima com x a quarta, repete a base, que é o x, diminui os expoentes, que deu 3, né? 7 menos 4, 3. E, ó, de novo lá, ó, letras iguais. Y elevado ao quadrado divididos por y elevado ao quadrado. Não é igual em cima e embaixo? Então, o resultado vai dar 1 também. Se eu for falar da regra da potência, repete a base e diminui os expoentes. Ia dar y elevado a zero. Qualquer base diferente de 0 elevado a zero, o resultado é 1. Tá? Então, são dois caminhos. Resultado final, o quociente ali, menos 4x ao cubo. Foi tranquilo, não foi? Agora você já está craque, você vai fazer de cabeça o próximo, quer ver? Vamos calcular mais duas divisões aqui. Tenta fazer de cabeça aí, tenta fazer direto e a gente já corrige.
Fez no papel ou fez de cabeça? Armou a continha ou fez direto? Vamos corrigir. Menos 100 divididos por menos 25, mais 4. Menos com menos, mais 100 por 25, 4. Letras iguais, né? A parte literal aí é igual, então x elevado é o a elevado a 0 e ele saiu da nossa continha ali porque no lugar dele entrou 1 vezes 1, certo? Letra D, mais 55 divididos por menos 11. Regra de sinal primeiro. Se você fizer parte por parte, tá tudo certo, você não confunde nada. Primeiro a regra de sinal, negativo. A divisão do número, 55 por 11, 5. A divisão das letras iguais. A quarta por A ao quadrado, 4 menos 2. B com B, as letras iguais, já sabemos o que acontece. Saiu fora porque fica vezes 1. C ao quadrado por C, que tem um expoente 1 ali, 2 menos 1, 1 também. Viu como ficou fácil? Então, o que nós vimos aqui nesta aula? Para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si, que são os números, e as partes literais entre si, que são as letras, e elas são letras iguais. Quando é diferente, a gente repete, tá? Tem um exemplozinho aqui para finalizar. 15 divididos por 5, ó, vamos fazer de cabeça? 15 divididos por 5 deu 3. X ao cubo divididos por x diminui os expoentes, x ao quadrado. E y ao quadrado divididos por y, 2 menos 1, y com expoente 1 que não precisa representar. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.